Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Leremos aí até o verso 18. Então, segunda carta que Paulo envia para a igreja de Corinto, né? No capítulo 3, verso 1. Leremos aí até o verso 18. E o tema de hoje, dentro dessa série especial, uma série temática, em que nós estamos relacionando os temas da Reforma Protestante, os temas clássicos da Reforma, com a nossa vida contemporânea. Hoje o tema é a autoridade bíblica e a autonomia do homem. 2 Coríntios 3, do verso 1 ao 18, diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da tal sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos com muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar. Peça a Deus para que Ele fale ao seu coração, para que o Espírito de Deus, o Espírito da profecia esteja conosco e que Deus nos oriente de acordo com a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui hoje pedindo ao Senhor a tua ajuda, para que possamos exercer o ofício da palavra com temor, com responsabilidade, mas acima de tudo, sob a ação do teu Espírito. Precisamos que o teu Espírito nos revista de sabedoria, de habilidade, para que possamos comunicar a tua palavra e a tua vontade, ó Pai, com toda a competência necessária para que ela alcance os nossos corações. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Estende a tua mão e nos resgata.
estende a tua mão soberana, graciosa, e nos reconcilia contigo, Pai. Traz o nosso coração para perto de Ti. Reconhecemos que a Tua palavra é um meio de graça e que a Tua palavra tem recursos suficientes para orientar a nossa existência e a nossa vida. Renova-nos, Senhor, por obra do Teu Espírito. É a oração da Igreja de Jesus, em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos aí um trecho da carta de Paulo à igreja de Corinto, é a segunda carta dele. Lembramos que Paulo escreveu uma primeira carta, uma carta em que Paulo ele é bem duro, né, bem rigoroso em relação a algumas demandas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo é rigoroso porque a igreja era uma igreja que, como Paulo começa a sua primeira carta, e a gente até acha que é um paradoxo, porque Paulo começa dizendo aos santos da igreja de Corinto, e depois, né, vós sois carnais. Então, de repente, a gente percebe que Paulo é rigoroso por causa de alguns movimentos, alguns abusos por parte das pessoas em relação aos dons do Espírito, particularmente alguns dons, né, particularmente o dom de falar em línguas. E aí Paulo viu uma contradição na prática dos santos da igreja, que dividiam um comportamento, exibiam uma performance de espiritualidade, né, de pessoas espirituais, uma aparência de espiritualidade, mas internamente eram pessoas que praticavam muitos pecados que eram incompatíveis com a proposta do Evangelho. A vida era uma vida ainda carregada de certas práticas pagãs, e Paulo tem que ser muito rigoroso, muito rígido, até duro em alguma medida, nas suas palavras da primeira carta. E aí houve a necessidade de uma segunda carta para dar uma afinada em alguns temas que não ficaram claros na primeira. Talvez você tenha lido esse texto comigo e até se perdeu aí na medida que você lê o texto. O texto parece um pouco truncado, confuso. Paulo coloca sentenças muito longas, né, trechos muito longos. Eu gosto muito de dizer isso, que Paulo ele não desperdiça palavras, e a gente precisa ser muito atento no modo como ele constrói seus argumentos, principalmente pelo fato de que o apóstolo Paulo era um homem que teve uma grande formação no contexto do judaísmo. Antes da sua conversão, Paulo era versado nas Escrituras. De acordo com a educação judaica, Paulo devia uma obrigação religiosa no sentido de memorizar grande parte das Escrituras. Então, muitos textos que Paulo cita nas suas cartas, textos do Antigo Testamento, eram textos que ele não tinha uma concordância ali, uma Bíblia impressa à sua mão para citar. Muitos desses textos Paulo citava de cor. Paulo sabia memorizado esses textos. E ele simplesmente transcrevia o que ele sabia de memória. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado ao ler Paulo, de lembrar que Paulo tem como pano de fundo, na hora de produzir as suas cartas, muito da sua formação na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, no Antigo Testamento. E isso é fundamental para a gente conseguir reconstituir o sentido dos textos que nós estamos lendo, particularmente esse texto. Hoje nós vamos falar de autoridade bíblica baseado nesse texto, nós poderíamos usar outros textos para falar disso. De fato, eu vou conectar com outros textos bíblicos, mas eu preciso muito da sua atenção para você entender o que Paulo está propondo aqui, o que Paulo está desenvolvendo aqui, como meio pelo qual Deus nos transforma em testemunhas, em pessoas que manifestam Cristo como cartas vivas, e como Deus opera isso por meio da sua palavra. Queridos, todos nós sabemos que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus que se revelou no Antigo Testamento como Deus de Israel e radicaliza a sua revelação, se fazendo carne e habitando entre nós por meio de um israelita fiel chamado Jesus, que nós o reconhecemos como Cristo. O termo Cristo quer dizer Messias, ungido. Nós sabemos disso. Sabemos que Deus, aprove a Deus fazer que Jesus fosse o cumprimento de uma série de profecias anunciadas no Antigo Testamento que diziam a respeito daquele ungido do Senhor que haveria de vir. Mas ele não era apenas ungido, né? E apesar de que isso era uma atribuição gigantesca. Jesus também é o Verbo de Deus. Jesus é aquele que é a expressão exata do seu ser, em quem habita a plenitude de toda a divindade. E ele se faz carne, na forma mais radical, mais escandalosa possível. Deus se intromete no tempo, no espaço, na criação, para atrair os homens para si e reconciliá-los consigo mesmo. Mas sabemos que Jesus é o cumprimento de uma longa história bíblica que nós experimentamos ao ler o Antigo Testamento.
É muito estranho para alguns cristãos, às vezes, chegar para o Evangelho ou para o Novo Testamento, para a revelação de Jesus a partir dos Evangelhos, e simplesmente ignorar o fato de que uma longa história de redenção, de atos salvadores, de providência, de profecia, de ação do Espírito, foi providenciada para que Deus criasse o contexto em que Deus estava preparando o mundo para receber o seu ungido, receber Jesus Cristo. De fato, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, é o povo que compreende e acessa a Deus, um Deus que se auto-revela. Isso é muito importante, muito importante. O Deus bíblico, o Deus judaico-cristão, é um Deus que se auto-revela. E é um Deus que se auto-revela principalmente pela sua palavra. Se auto-revela pela sua escritura, pela revelação dele, como nós conhecemos como escritura sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia. E é lá, quando nós olhamos para as escrituras, que nós encontramos uma grande história, nós chamamos isso hoje de uma grande narrativa sobre quem Deus é, sobre quem Deus é. E na medida que nós nos expomos a essa narrativa, na medida que nós nos expomos à palavra de Deus, a palavra de Deus nos conforma, nos educa. Ela forma a nossa imaginação, forma as nossas expectativas, a nossa compreensão da realidade, a nossa compreensão da vida, do convívio social, da existência, porque tudo começa a ser narrado a partir da revelação de Deus pelas Escrituras. E aí a nossa disposição, os nossos ânimos, a nossa fé alimentada, é nutrida. E a gente tem uma disposição nova em relação a quem Deus é, como a vida funciona. E nos abrimos uma compreensão ampliada da realidade de Deus e da realidade que Ele criou. Então Paulo começa esse trecho da carta dele dizendo claramente, e numa situação bem interessante, a gente pode tirar uma conclusão, Paulo está aqui lidando com irmãos que estavam com algum problema de credibilidade. Algum problema de credibilidade. De recomendação. Então Paulo diz assim, irmãos, será que de novo eu tenho que me recomendar e recomendar vocês? Eu tenho que de novo dizer para as pessoas quem vocês são, para que as pessoas possam confiar em vocês? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está discutindo aqui um problema de cartas de recomendação. E ele mesmo diz isso. Porque Paulo é, em vários momentos, questionado se ele era autenticamente um apóstolo de Jesus, se ele tinha legitimidade, credibilidade apostólica. Afinal de contas, diferente dos outros discípulos de Jesus, dos outros apóstolos, Paulo, como ele mesmo diz, era um que nasceu tardio. Ele não andou com Jesus em carne. Jesus aparece para ele, ressuscitado, mas ele não anda como os outros discípulos. Por isso, em grande medida, Paulo era questionado se o seu apostolado era autêntico, se havia legitimidade para o ofício do seu apostolado. E aí Paulo começa a construir o seu argumento, dizendo, irmãos, nós não precisamos de cartas de recomendação. Nós não precisamos de um diploma que certifique a sua credibilidade, de um diploma que, no papel, diga quem você é, ou diga a sua reputação. E aí Paulo diz assim, vós sois, no verso 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, isso aqui é um ponto importante. Quando nós estudamos o sentido da Escritura e o propósito da Escritura, nós vamos ver isso. Em grande medida, o que Paulo está mostrando, e vocês vão ver que ele vai construindo esse argumento aqui, nós vamos caminhar nesses versículos para que eles se tornem mais claros, é que Paulo está tentando demonstrar que a relação do cristão com a vontade de Deus, a relação do cristão com o modo como Deus se revela, não é uma relação impessoal, como se de repente você tem ali a Bíblia ou a revelação de Deus, o modo como Deus se revela, Deus escreveu a palavra dele e você está aqui como um cientista ou como alguém que coloca a palavra de Deus como objeto do seu escrutínio, da sua investigação científica, e você fica ali, sabe, observando a palavra como se ela fosse alguma coisa que diz respeito a alguém, ou alguma coisa que aconteceu 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e de repente essa palavra não tem nada para dizer ao meu respeito, à minha existência, ela não me afeta em nenhum nível, como se fosse um texto que está ali artificialmente posto, e a minha relação com ela é uma relação completamente desprovida de interação, essa palavra sequer me afeta.
E a gente vai ver, na medida que a gente for navegando no texto, que Paulo está propondo outra coisa. Mas o que de fato Paulo já começa deixando claro é que, em alguma medida, a nossa vida deve ser uma vida escrita. Escrita. Tem que ser uma vida escrita. Alguma coisa precisa nos afetar, de modo que a nossa vida se torne um testemunho público. Por isso que ele diz, uma carta lida por todos os homens. Carta lida por... Todo cristão é inevitavelmente um cristão público. Atenção para isso. Todo cristão é inevitavelmente um cristão público. Não existe nada mais anticristão do que um cristão que na vida pública, Cristo é simplesmente ausente, Cristo é simplesmente desconhecido, enquanto na sua vida privada ou na dimensão da experiência do culto da igreja, Cristo é autenticamente testemunhado, louvado, reconhecido. Mas aí, de repente, quando você encara a sua vida concreta, a sua vida ordinária, comum, do dia a dia, Cristo se torna ausente. Cristo se torna ausente. E lá você adota outros senhores para a sua vida. Lá você adota outros poderes como determinantes para a sua existência. E você começa a operar a sua vida comum, como se ela, de repente, fosse uma vida em que Cristo não tivesse nenhuma relevância. Então, Paulo está dizendo, por que vocês estão em busca de cartas de recomendação? Cristo não é suficiente, atenção, para construir em vocês uma reputação nova, uma credibilidade nova, a ponto das pessoas olharem para vocês e reconhecerem Cristo em vós. Então, Paulo diz, vós sois cartas vivas lida, conhecida por todos os homens. A questão é, de fato, Paulo está dizendo, é necessário algum nível de reputação do cristão, é necessário algum tipo de credibilidade e é necessário algum tipo de autoria sobre a nossa vida. Alguém tem que ser autor da nossa existência. Mas aí devemos perguntar, quem é esse autor? Eu mesmo? Ora, nós vivemos numa sociedade que constrói, afirma, propõe, promove, divulga a possibilidade de que cada homem pode escrever a sua própria existência. De que cada ser humano tem um poder sobre o seu próprio destino, que cada ser humano tem um poder e competência para escrever sua própria biografia e determinar o que é melhor para si mesmo. A gente sabe disso. É só a gente prestar um pouquinho atenção na mídia, prestar um pouquinho atenção nos livros, nas literaturas da moda, nos coaches, nos youtubers, que você vai perceber isso com muita frequência. Como o tempo inteiro existe um movimento de autoempoderamento humano. Um movimento em que a gente tenta se autoafirmar e afirmar o poder da minha vontade, das minhas pulsões, como o melhor lugar onde eu posso construir a minha vida, construir a minha existência, construir a direção da minha vida, do meu plano existencial e por aí vai. Como se eu tivesse competência de ser o meu autor, de fazer a minha própria história, a minha existência, o meu diário, os rumos da minha vida e a minha agenda existencial, de forma absoluta. É claro, irmãos, que em algum nível nós, seres humanos, temos que gerir a vida. A questão é a partir do que nós vamos construir e gerir a nossa vida. A partir de quem? Quem é que tem competência autoral para escrever essa carta que deve ser o ser humano? Alguém tem que escrever. A questão é que, para o cristão, o desafio é entender quem é que escreve a nossa vida e que torna a nossa vida um testemunho público de algo que aconteceu em nós. E aí Paulo avança no verso 3. Estando já, se referindo aos irmãos de Corinto, manifestos como carta de Cristo. Então Paulo está dizendo, vocês já são isso. Vocês já são isso. Talvez a igreja não tivesse ainda consciência disso. Mas Paulo diz, vocês já são manifestos como cartas de Cristo. E ele diz, produzida pelo nosso trabalho, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, atenção para esse trecho. Não em tábuas de pedra, mas, isto é, em tábuas de carne, nos nossos ou nos corações. Olha, esse aqui é um trecho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque somente nesse verso 3 e no verso 4 seguinte, existem alguns textos que estão formando o pano de fundo desse versículo tão curtinho. Textos que estão na cabeça de Paulo como um judeu versado em Antigo Testamento.
Tá? Então, tem algumas expressões que são usadas por Paulo aí, que qualquer leitor, por exemplo, um leitor judeu, faria uma conexão imediata, linkaria imediatamente essas palavras com alguns textos conhecidos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando ele diz assim, escrita não com tinta, mas pelo Espírito, e quando ele diz, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso aqui conectava com uma série de coisas na imaginação dos judeus. Né? Tábuas de pedra. Ora, tábuas de pedra, obviamente, para um judeu, ele lembrava de quê? Das tábuas da lei. Das tábuas da lei, as tábuas da aliança. A propósito, algumas vezes chamados no Pentateuco, na Torá dos judeus, como tábuas do testemunho. E esse nome não é em vão. Tábuas do testemunho. Quando o texto fala tábuas de carne, nós vamos ver daqui a pouco, é uma conexão muito sutil que Paulo está construindo com uma profecia de Ezequiel, no capítulo 36, que nós também vamos ver. Mas o que chama mais atenção para mim é que existe uma linguagem de testemunho comunitário. Quando Paulo insiste que nós somos cartas vivas, depois ele faz uma outra analogia e diz, olha, Deus está escrevendo algo em vocês, e esse algo que Deus está escrevendo implica num testemunho público. Por que ele usa essa analogia de tábuas? Porque a antiga vocação do povo de Israel, de acordo com Deuteronômio, capítulo 4, do verso 6 ao verso 7, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, senão eu vou ler o texto. Deuteronômio, capítulo 4, verso 6. Quando Moisés está dando a lei para o povo de Israel, ele está descrevendo o papel da lei, e ele faz isso no Espírito do Senhor, quase numa postura profética diante do povo de Israel. Moisés diz as seguintes palavras a respeito da lei. Ele diz isso em nome do Senhor. Guardai os mandamentos, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. E esse será o vosso entendimento e a vossa sabedoria perante os olhos dos povos. Observe o testemunho. Moisés está dizendo, Israel, na medida que vocês cumprirem a palavra de Deus e os termos da aliança, na medida que vocês obedecerem os mandamentos divinos, isso será um testemunho perante os olhos dos povos. É isso que Moisés está dizendo. E ele diz mais, que quando os povos ouvirem esses estatutos, os povos dirão, os povos vizinhos, os povos pagãos, os povos que não conheciam o Deus único de Israel, na medida que o povo obedecesse à lei de Deus, e o povo abraçasse os termos do pacto, as nações olhariam para Israel e diriam, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. É gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Irmãos, em alguma medida, todos nós aqui sabemos que Deus, pela sua graça, quem minimamente já acompanha as pregações aqui da igreja sabe disso, a gente enfatiza muito isso. Nós enfatizamos a noção de realidade, né? Isso é uma herança nossa da tradição do Labri, de que Deus estruturou o mundo dele a partir da palavra dele, e que a palavra dele ordenou a nossa realidade, e a palavra de Deus tem uma ordem para a vida humana. Que a vida humana só tem sentido se ela for operada dentro dos princípios que organizaram a criação de Deus, ou se ela for pautada na mesma palavra que criou o mundo que nós vivemos. Entretanto, o pecado criou uma cisão, uma separação radical entre o homem e a realidade criada por Deus. Por isso nós temos uma sensação de que a vida não tem sentido. Nós temos uma sensação de que tem beleza no mundo, mas parece que a gente não se conecta com o sentido da realidade, porque o pecado criou essa separação radical. Então só existe um medo da gente ser reintroduzido nessa realidade criada. Se Deus, pela graça, operar um modo pelo qual nós sejamos educados no modo como Deus estruturou o mundo. A começar, Deus precisa nos posicionar corretamente diante dele, para que sejamos posicionados corretamente diante do mundo dele. E ele faz isso pela graça, faz isso pelo próprio Filho dele. Por quê? Porque o Filho dele é a palavra, é o Logos, é o Verbo, por meio de quem ele criou o mundo. Ora, se Jesus é o Verbo por meio de quem ele criou o mundo e a realidade, nada faz mais sentido do que Deus, ao querer devolver o homem um encontro com a realidade, introduzir a sua própria palavra em carne no mundo. E foi o que ele fez por meio de Jesus.
O que Deus está fazendo com os israelitas é, olha, israelitas, na medida que vocês forem incorporando os princípios do reino de Deus, na medida que vocês forem incorporando a justiça, a retidão, a ordem do mundo de Deus, as pessoas olharão para vocês e a vida de vocês dará testemunho de que vocês vivem um Deus que organizou a realidade que vocês conhecem. As nações dirão, que gente sábia é essa? Que povo inteligente é esse? O testemunho, meus irmãos, emerge na medida que cristãos são educados por uma vontade que é maior do que a deles. Seres humanos se tornam mais humanos, mais plenamente humanos, quando descobrem quem é o Deus que criou essa realidade. E vivem a partir dessa realidade nova. Nova na sua perspectiva, porque o pecado te privou de um encontro com esse mundo dado por Deus. Mas uma vez que Jesus media a sua relação com Deus, Jesus também media a sua relação com o mundo e com a vida. E a vida começa a ter um sentido completamente novo. Nem um café ordinário que você toma no seu café da manhã é o mesmo. Até os ipês amarelos, que nós já passamos por eles, que maravilham tantas as pessoas esteticamente, até o amarelo dele é diferente. Até filhos, que para muita gente é um fardo pesado, insuportável de carregar, a experiência da paternidade se torna uma experiência completamente nova. A experiência do casamento se torna uma experiência nova. Então, sei lá, você pode dizer, mas que coisa utópica, minha vida está sendo um grande transtorno. Eu só vejo coisa cinza na minha vida, penumbra, escuridão, confusão, dor, contradição. Como é que você pode falar de uma beleza nesses termos? Meus irmãos, escute isso. Olha, o testemunho de Deus, o convite de Deus é que você se deixe narrar, atenção para isso, você se deixe narrar pela palavra dele. Deus está te convidando a experimentar a beleza de uma história de salvação, uma história de redenção, de um Deus que construiu o mundo de uma maneira que o nome dele seja glorificado, que ele seja evidenciado, e Deus te convida pela graça a fazer parte dessa nova realidade, a fazer parte desse mundo que ele está inaugurando a partir do verbo dele, da palavra dele. E enxergar a vida a partir dessa pedra fundamental, que é Jesus Cristo, e a partir desse posicionamento, ser educado progressivamente. É verdade, é progressivo, mas acontece. Deus progressivamente vai nos educando na palavra dele, na ordem da criação dele. Mas Paulo disse, não é em tábuas de pedra. E Paulo aqui está fazendo uma comparação com a lei de Moisés e com o pacto de Moisés. E ele faz uma comparação entre o pacto de Moisés e a nova aliança em Jesus. E na medida que ele compara o pacto de Moisés com a nova aliança, ele diz, tudo bem, Deus deu a lei e Deus convidou os israelitas para darem testemunho. Mas o que aconteceu que Israel fracassou? Essa é a pergunta de Paulo. O que aconteceu que aquela glória em que Deus dá a lei no Monte Sinai, que fez Moisés ficar tremendo diante do evento, fez os sacerdotes correrem de terror, dizerem para ele, vai você sozinho, nós vamos ficar aqui. A gente não dá conta de ver essa cena. O que está acontecendo que essa aliança que parecia tão gloriosa está dando lugar para uma aliança nova, para um pacto novo, para uma nova aliança, para um novo testamento? Por quê? O que está acontecendo? E aí Paulo conecta indiretamente o texto com duas profecias do Antigo Testamento. A primeira delas é uma profecia de Jeremias, no capítulo 31, no verso 31 do seu livro, em que ele diz, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Atenção para o texto. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Então, peraí, já tem um negócio mudando aqui. Porque no Antigo Testamento, na aliança antiga, a lei estava escrita em tábuas de pedra e as pessoas tinham que fazer um esforço em algum nível para cumprir os termos do pacto. E nem sempre era possível. Não era possível porque os homens frequentemente se deparavam com o seu próprio fracasso em não conseguir cumprir a lei de Deus. Mas o texto aqui, a profecia que está falando de uma aliança nova em que a relação do homem com a lei de Deus, ou a relação do homem com a palavra de Deus muda completamente. Não é simplesmente uma relação impessoal com uma palavra que está lá nas tábuas de pedra, dentro da Arca da Aliança, no tabernáculo, que só os sumos sacerdotes tinham acesso. Não.
O que o profeta está dizendo é que vai chegar um momento em que o próprio Deus, atenção, o texto diz, eu escreverei. Deus é o ator, Deus é o autor, Deus é o agente. Eu, Deus, escreverei a minha lei nas vossas mentes. É uma outra coisa. E o texto continua. Vou escrever a minha lei nas vossas mentes e também no coração eu as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Atenção para isso. O profeta Jeremias está prevendo uma era, está prevendo um tempo em que o próprio Deus vai ser o autor da sua vontade no coração do homem, em que o próprio Deus vai escrever a palavra dele na mente e no coração dos homens, e que, por isso, esse pacto seria um pacto completamente novo. Ele até diz aqui no contexto, não conforme a aliança que fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito. Ele está dizendo, é um outro pacto. Não é igual àquele, é uma outra aliança. Não é mais escrito em tábuas de pedra, mas no coração. Gente, o profeta está vendo uma época em que Deus está mudando a disposição do homem para a obediência. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, por que há uma distância entre o homem e a lei de Deus? Por que há uma distância entre o homem e a vontade de Deus, a palavra de Deus? Ora, porque o homem está cativo do pecado. Então o que Deus faz? Já que o problema é o homem, Deus resolve o problema no homem. Deus tem que tirar agora o coração de pedra do homem e tem que colocar um coração de carne. O que é um coração de carne? Colocar um coração flexível. Um coração flexível em que é possível Deus escrever sua vontade no coração do homem e educá-lo para andar conforme a vontade do Senhor, não mais conforme a sua própria vontade, é o Pai Nosso. Renunciar à própria vontade como no Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, exige um coração novo. Exige um coração regenerado. Aí nós precisamos de uma outra profecia, que está também por pano de fundo desse texto aqui de Paulo em Coríntios. Ezequiel capítulo 36, no verso 26. O profeta Ezequiel vê um dia em que Deus restaura o povo de Israel e ele diz assim, naquele dia, diz o Senhor, eu vos darei um coração novo. Vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei. Olha o agente, quem é o autor? Quem é o autor? Eu, o Senhor, farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então atenção para isso, meu irmão. Atenção para esse milagre previsto pelos profetas, em que Deus habilita o coração do homem para uma obediência nova. Em que Deus capacita a existência humana para abraçar a palavra de Deus e ser educado numa nova vontade. Atenção para isso. Porque Paulo daqui para frente vai fazer um contraste entre a carne e o espírito. Entre uma lei que mata e o espírito que dá vida. E por que Paulo faz esse contraste? Porque é o contraste entre um homem religioso, que a partir da sua vontade religiosa tenta ser piedoso diante de Deus, ou que tenta construir a sua própria história a partir da sua autonomia humana, e quem é afetado por Deus, por uma nova realidade, tem o seu coração transformado e é habilitado à obediência espontânea a Deus. Por isso que Paulo fala, é uma carta escrita. Não foi você que se escreveu. É Deus quem escreveu essa carta. É Deus quem escreveu a vontade dele. Mas isso é uma mágica? Isso acontece de um dia para o outro? Não, como uma carta não é uma mágica. Uma carta exige tempo para escrevê-la. Uma carta exige tempo para escrevê-la. A obediência voluntária do cristão é uma obra do Espírito em que Deus progressivamente, nós vamos ver isso daqui a pouco, nos habilita a termos uma vida afetada pela palavra dele. Eu quero ler aqui um trecho, se vocês me permitirem, um trecho de João Calvino, sobre a lei que mata e o espírito da vida, a letra que mata e o espírito da vida. Olha que interessante. João Calvino diz o seguinte, século XVI, tá, gente? Século XVI. Morta é a letra, e a lei do Senhor mata os seus leitores. Quando que a letra mata? Quando que a Escritura pode matar o homem? Quando a Escritura está divorciada da graça de Cristo.
E ele diz mais, não somente isso. Quando esta lei ou esta palavra, divorciada de Cristo, não toca o coração humano. Apenas soa aos ouvidos. Você escuta a palavra e ela só é uma palavra nos ouvidos, mas ela não atinge o coração. E aí ele diz, mas se essa palavra for mediante o Espírito, ela é eficaz e eficazmente impressa nos corações. Se a Cristo manifesta, ela é a palavra da vida. Então, se a palavra está manifestando Cristo, saiba, essa é a palavra da vida. Igor, peraí, estou começando a entender alguma coisa. Isso significa, então, que o meu acesso à palavra de Deus, enquanto palavra de Deus, e não livro comum, e não palavras ditas ao vento, não filosofia barata, como palavra de Deus, como oráculo do Espírito, como palavra dita pelo próprio Deus, só é recebida assim pelo ouvinte, se entre eu que prego a palavra escrita e você que ouve ou que lê a palavra, existe um mediador. E o mediador é Cristo. Só Cristo tem o poder de revelar para o homem mortal que a palavra que você está lendo ou que você está escutando é palavra dele. Só ele tem esse poder. Do contrário, é literatura e é palavra que mata. É palavra que mata. Você vai ter uma relação religiosa, técnica, artificial com a Bíblia, mas nunca como palavra de Deus, que conforma a sua existência com a realidade de Deus. Então, atenção para isso. E aí, Paulo continua na sua carta, voltando para ela. Verso 4, olha como é que fica claro. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, Paulo está dizendo, eu sei que nós somos cartas em Cristo porque eu tenho essa confiança em Deus. Isso não é uma confiança pessoal. Isso não é autoconfiança barata, de autoajuda, não é isso. Paulo está dizendo, não é isso. Eu não estou aqui declarando alguma coisa para eu ter certeza cognitiva de que eu estou certo. Não, Paulo está dizendo, eu tenho essa confiança em Deus. Qual é a confiança que Paulo tem em Deus? Que não é por nós mesmos. Está vendo, irmãos? A obra não é por nós. Isso não é uma obra de autoria própria. Não é uma autobiografia. Paulo está dizendo, não é por nós mesmos, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Olha como que Paulo é explícito, não parte de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, vem dele, não é de mim, não é da minha própria vida, o qual nos habilitou para sermos trabalhadores de um pacto novo. Nova aliança. Gente, essa palavra nova aliança só aparece em um único texto no Antigo Testamento, que é a profecia de Jeremias, que eu li agora há pouco. Você pode pesquisar, faça uma busca bíblica aí, nova aliança no Antigo Testamento. Só vai aparecer na profecia de Jeremias 31:31. Então, Paulo já deu a dica. Eu estou falando dessa profecia. Eu estou falando de um dia que Deus vai escrever a lei na mente e nos corações. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7. E se o ministério da morte, agora está se referindo, atenção, Paulo agora está se referindo ao pacto mosaico. Está se referindo a uma aliança baseada em obras. E ele faz um contraste entre esse pacto mosaico e o novo pacto, que não é um pacto sem lei, mas é um pacto que o homem está sendo capacitado e habilitado a obedecer a Deus por outros meios. Por outros meios. A questão aqui não é lei e não tem mais lei. Não é essa a questão. A questão é aqui, quem é o homem que agora se relaciona com a palavra de Deus? E como que o homem reage diante da palavra de Deus? Porque sem o Espírito, a sua relação com a palavra de Deus é de morte. É uma relação de morte. Porque sem o Espírito e sem a graça, você olha para a palavra está te julgando. Ela está apontando os seus pecados, está te condenando, porque é função dela também. Mas uma vez que você está na graça e o julgamento é suspenso, a sua relação com a palavra de Deus é completamente nova. Porque é uma relação no Espírito. É uma relação sem condenação. E aí Paulo faz a comparação. O ministério da morte, se referindo ao antigo pacto, gravado com letras em pedras, se referindo à lei de Moisés, se revestiu de glória. Qual glória? Ora, aí ele vai fazer uma menção indireta a um texto em que Moisés sobe o Sinai. Quando ele recebe a lei, ele volta com o rosto brilhando. Quem lembra disso?
ele volta com o rosto brilhando do Monte Sinai, ele tem que botar um véu no rosto, porque o povo lá embaixo, quando olhava para o rosto de Moisés, não conseguia nem olhar para ele. Como se Moisés tivesse sido contagiado com a glória de Deus em algum nível, né? E é isso mesmo, a gente é a imagem e semelhança daquilo que a gente contempla. Então, se você contempla a glória, você reflete a glória. Se você contempla a majestade, você reflete a majestade. Mas se você contempla um ídolo, você vai refletir o ídolo. Moisés desce do Sinai refletindo a glória que ele vislumbrou. Mas o povo não dava conta de ver a glória de Deus refletida no rosto de Moisés, o que dirá olhar para a glória diretamente. O que dirá olhar para a glória diretamente. E aí Paulo vai e diz assim, olha, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, ainda que desvanecente. Por que ele fala desvanecente? Porque a glória de Deus brilhando no rosto de Moisés era temporária. Aquela glória não ia ser permanente, ela ia desvanecer, ela ia acabar. Verso 8. Ora, se Deus manifestou essa glória assim, naquele pacto antigo, aí ele vai dizer, quanto maior, quanto mais glória ainda, haverá o ministério do Espírito. O que ele está dizendo é, se Moisés, naquele pacto da morte, ao contemplar a glória de Deus, manifestou o brilho de Deus, o que dirá agora no novo pacto, no pacto do Espírito, em que a lei não está sendo dada em tábuas de pedra, mas a palavra e a vontade de Deus e a lei de Deus estão sendo escritas na mente e no coração do homem. Imagina a glória desse pacto novo. Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, se imagina, se aquele ministério lá, da lei em tábuas de pedra, teve glória, teve reputação, fama, manifestou quem Deus é, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, se referindo à justiça de Cristo. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece. O que Paulo está dizendo é, se aquilo que tinha glória era glorioso, observe, com toda a sua glória, a glória não resplandece mais. Não brilha mais. Não brilha por quê? Porque existe uma outra glória emergindo na história. Por isso que ele fala, diante da atual, sobre excelente glória. Então é como se um pôr do sol, sabe, um sol estivesse se pondo e o outro está nascendo. E o outro que está nascendo é tão glorioso que está fazendo o outro desvanecer diante dessa glória. É a glória do novo pacto, da nova aliança. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, verso 11, muito mais glória tem o que é permanente. Irmãos, a partir agora do verso 13, Paulo vai falar sobre, atenção para isso aqui, que eu vou dar um contexto cultural aqui. Paulo, no verso 13 em diante, Paulo vai fazer uma comparação com judeus, lendo os rolos do Antigo Testamento na sinagoga. Atenção, então ele vai fazer uma comparação indireta com os judeus lendo o rolo da palavra de Deus da sinagoga, o rolo da lei, dos pactos do Antigo Testamento. E como que em alguma medida, na medida que os judeus vão lendo, vocês sabem que por tradição os judeus fazem isso todos os sábados nas sinagogas, então na medida que o judeu lê a Escritura publicamente nas sinagogas, tem um impedimento. Tem alguma coisa que impede com que os judeus consigam ler a Escritura e entender a Escritura. Existe uma obstrução. Gente, isso não é raro. Quantos de nós aqui, em um determinado momento da vida, eu me lembro da minha juventude, com 17 anos, quando eu tive uma experiência com Cristo muito significativa, e eu nasci num lar cristão, e eu pegava a Bíblia, eu achava o livro mais entediante do universo, e aquilo me dava um sono horroroso, eu não entendia era nada que estava na Bíblia, apesar de ter um profundo interesse de querer compreender alguma coisa das Escrituras. Até hoje nós andamos tentando. Mas eu me lembro dessa experiência de não entender absolutamente nada. E de ter um sono terrível. Minha mãe, vai ler a Bíblia, meu filho. Mas mãe, negócio chato, quero jogar videogame, quero jogar Atari. Na minha época era Atari. Quero jogar Sequest. Tá, tudo bem. Mas era chato. E eu me lembro que quando eu tive uma experiência com Cristo muito significativa, num determinado momento da minha vida, que eu consigo entender o que o profeta está dizendo aqui, muita gente aqui passou por essa experiência, em que de repente a Escritura se torna um livro, por mais que você não tenha o contexto, às vezes, cultural, você não tenha as ferramentas interpretativas adequadas, mas em algum nível, de repente parece que rola um clique, e você olha para a Escritura, você lê um Evangelho, você lê os Salmos, você lê as cartas de Paulo, às vezes uma sentença, uma frase, ilumina a sua vida de uma forma que você fica assim, impressionado.
E é como se de repente uma escama caísse dos seus olhos, como se um véu fosse removido do seu coração de fato, e você começa a ter uma iluminação a partir da leitura da Escritura. E alguma coisa, de fato, testifica com o seu espírito que o que você está lendo é a palavra de Deus. Mas observe, não vem por argumentos lógicos, por argumentos arqueológicos, literários, pelo estilo. Não é uma prova empírica de que a Bíblia é a verdade absoluta. Não, não é isso, o caminho não é esse. O caminho não é esse. Você pode até fazer esse caminho, existem até meios de você olhar, a gente pode construir argumentos aqui para falar que a Bíblia é a palavra de Deus, argumentos lógicos, mas alguma coisa que ilumina os olhos do cara mais simples, como a minha avó, que era analfabeta e foi alfabetizada porque queria ler a Bíblia. Ela se alfabetizou lendo a Bíblia. É um caso extremo. Mas no outro caso extremo, por alguma obra de um mistério que a gente sabe de onde vem do próprio Deus, pessoas cultíssimas, intelectualíssimas, sabiasíssimas pela sociedade, de repente são iluminadas pelo mesmo fenômeno, pelo mesmo ato de graça. E de repente alguém dá testemunho interno para essa pessoa dizendo: é a minha palavra. É a minha palavra. Então o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é que, vocês vão ver isso agora, é que tem pessoas que olham para a Escritura e estão obscurecidas. O entendimento está obstruído. E tem pessoas que passam por uma experiência, por um momento na sua existência, em que de repente a sua relação com a Escritura muda completamente. E você sofre uma iluminação na relação com a Escritura. Olha o que Paulo vai dizer no verso 13. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face. Ele vai fazer uma analogia. Uma analogia. Moisés aqui, gente, é Moisés do Antigo Testamento, mas Moisés aqui na linguagem de Paulo, vocês vão ver, é a lei de Moisés. É o antigo pacto. É a palavra de Deus que é lida na sinagoga. Vocês vão perceber isso. Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Falando da glória, do brilho do rosto de Moisés. Mas olha aí o verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram. O que é isso? Os sentidos não estão funcionando do jeito que deveriam funcionar. Alguma coisa está impedindo. Pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, se referindo à leitura dos judeus na sinagoga, até o dia de hoje, quando eles abrem os rolos da lei, o mesmo véu permanece. Então aquele véu que separava o povo de Israel da glória do rosto de Moisés, é o véu que agora está posto sobre o coração do homem, para que quando lê as Escrituras, não consiga enxergar nas Escrituras o que ela está revelando. É um impedimento. Existe um impedimento. Então, até hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, tem um véu que permanece. Não lhe sendo revelado que em Cristo ele é removido. Viram aí? Em Cristo o véu é removido. Verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então tem gente que escuta, mas não ouve. Tem gente que lê, mas não entende. Tem gente que acessa, mas não compreende. Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito, profeta Isaías, à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus disse isso para os saduceus. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas lembre-se, em Cristo, a obstrução, o impedimento para entender as Escrituras é removido. É removido. Irmãos, Paulo insiste. Paulo insiste no fato de que nós precisamos acessar a palavra de Deus como pessoas espirituais e não pessoas carnais. Acessar as Escrituras num espírito de dependência, não como se a Bíblia fosse fruto de um empreendimento humano, pessoal. Paulo é claro em 1 Coríntios 2,12, dizendo que coisas espirituais só são entendidas por coisas espirituais. Paulo é claro quando diz que há uma sabedoria que não é natural. E se a gente for para a Escritura com uma sabedoria natural, a Escritura que não é uma sabedoria natural vai repelir a sua pretensão de compreender a verdade de Deus. Aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,16,
Quem conheceu a mente do Senhor? Olha que pergunta forte. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Só é possível entender a Escritura se a nossa mente, a nossa compreensão, o nosso entendimento for afetado pela realidade de Cristo. E Paulo continua, verso 16, vamos lá. Caminhando para o final. Como que o véu é retirado então, Igor? Como que a nossa mente, os nossos olhos são desimpedidos para vermos o que a Escritura está dizendo? Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Simples. O véu lhe é retirado. E aí Paulo diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, se referindo à igreja, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Por que ele fala como por um espelho? Remete à experiência de Moisés. Que o povo via a glória de Deus, não diretamente, mas pelo rosto de Moisés o povo via a glória e tinha medo. Porque tinha um véu que impedia deles verem plenamente essa glória. Porque eles tinham pavor de ver essa glória. Agora Paulo faz uma analogia do mesmo. Por onde que você vê a glória de Deus hoje? Nós vemos a glória de Deus revelada pela aliança, pelo documento do pacto, pelas Escrituras. Mas existe um impedimento. Cristo remove o impedimento pela conversão. E agora? Agora com o rosto desvendado, sem impedimento, nós contemplamos como por um espelho, lembrando que o espelho na época de Paulo era um espelho, né, embaçado, não era um espelho como o nosso. Então ele está dizendo, você ainda não vê nitidamente, mas você vai enxergando. Você vai enxergando, que é a pergunta de Moisés para Deus no Monte Sinai, me mostra a tua glória, não é essa a pergunta? Êxodo 33, me mostra a tua glória, passa diante de mim toda a tua glória. Mas como que eu enxergo a glória de Deus agora, Igor? Eu enxergo pela Escritura com o rosto desvendado, mas não é de uma vez, é de glória em glória. Olha aí, nós vemos a glória do Senhor e somos transformados. Não existe alguma coisa acontecendo em mim, Igor. Na medida que eu vejo Deus pela Escritura, sim, nós somos transformados. Você muda de forma. Você é transformado. Lembra no início, você é carta viva? Você agora é transformado de glória em glória. Deus vai dando porções da glória dele na medida que nos debruçamos sobre a palavra dele e somos transformados, assumimos outra forma. E somos transformados em quê? Na imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. E eu quero encerrar citando um trecho aqui do John Piper, em que ele diz no livro dele, Um Homem Chamado Jesus Cristo. Ele diz assim, olhe para o Jesus da Bíblia. Atenção, olhe para o Jesus da Bíblia. Só isso, só faça isso. Olhe para o Jesus da Bíblia. Olhe para ele. Não feche os olhos esperando uma palavra de confirmação. Mantenha os olhos abertos e veja o retrato de Jesus descrito na Bíblia em toda a sua plenitude. Se você acredita em Jesus Cristo como Salvador e Deus, é porque você vê nele uma glória divina e maravilhosa que simplesmente é o que é, porque ela é verdadeira. A questão não é ir para a Escritura armado. É chegar diante da Escritura e permitir que Deus, pelo Espírito, te afete pela realidade da Escritura. Por uma razão, porque entre você e a Escritura existe Cristo. E só Cristo, como fez com os discípulos no caminho de Emaús, pode te dizer o sentido da palavra. Só Cristo. Só Cristo entre você e a Escritura pode dizer que a Escritura é o que ela é. Os discípulos estavam em dúvida, Jesus ressuscitou, os discípulos não estão enxergando que Jesus ressuscitado é Jesus, e ele começa a explicar para os discípulos, pelas Escrituras, que ele era o ressuscitado. E os discípulos disseram, ora, e não é que quando andávamos com ele, o nosso coração se aquecia? Se aquecia, meus irmãos? Porque quando a verdade do Espírito, mediado e iluminado pela Escritura, nos atinge, não atinge apenas a mente, atinge a existência. E aí nós nos tornamos cartas vivas, lida e conhecida por todos os homens. Vamos orar. Peço ao Senhor graça, iluminação,
Peça ao Senhor para que dê condições que você entenda a palavra dele. Pode fazer essa oração sem nenhum tipo de restrição, de temor. Peça a Deus recursos para que o seu conhecimento de Deus se expanda num amor renovado pelo Deus que se revela pela palavra dele. Talvez você está procurando uma experiência psicológica, talvez você está procurando uma experiência emocional alternativa, talvez você esteja em busca de uma experiência mística. Mas o que Deus quer te revelar é simplesmente a sua verdade. E a verdade dele está aí, narrada nas Escrituras. Se expõe às Escrituras, meu irmão. Se expõe. Peça a Deus a graça de você se expor às Escrituras com regularidade, para que a Escritura te conceda a graça de ser iluminado por ela. Abra o seu coração. Peça isso a Deus. Pai, em nome de Jesus. Essa é a comunidade do Senhor, a igreja de Cristo, que carece de iluminação da verdade. Nós te louvamos porque o Senhor tirou toda a obstrução da nossa mente, do nosso coração, pela obra de Jesus. Aqueles que ainda não tiveram o seu coração desobstruído, eu peço que o Senhor ilumine pela graça. Isso não é, Pai, não depende de homem algum. Como o próprio Paulo diz, isso não vem da gente. Isso é obra de Jesus. Nada procede da gente, tudo procede de ti. Então, que o Senhor, pela tua graça, habilite o nosso coração para discernir a tua vontade. Como cristãos, nós precisamos ter os nossos olhos dilatados para compreender o Senhor. Remove todo impedimento, todo véu posto. Mas se o véu já nos foi removido, nos dê a graça de irmos à tua palavra e nos deleitarmos de ti de glória em glória e sermos transformados na imagem do Senhor pelo Espírito. Que o Senhor nos conceda a graça de nos deleitarmos em ti, de ouvirmos o Senhor pela palavra que já nos foi dada, por essa autorrevelação de Deus, pelo drama da Escritura, e a partir da Escritura sermos transformados no poder do Espírito, tendo a nossa mente e o coração inscritos e habilitados para uma vida obediente, que dá testemunho de quem tu és, e os povos podem dizer: que gente sábia é essa, que povo inteligente é esse. É isso que nós te pedimos, Senhor, pela graça, e no nome de Jesus. Amém.